E a TV Pitaguari veio hoje no Simpósio da Educação pelos 40 anos de Maracanã, os desafios e as metas. Um evento incrível que contou não só com um debate muito justo, muito produtivo, como também com apresentações artísticas de grupos culturais vindos da educação de Maracanã. Não só o Toré da Escola Pitaguari, como também saias que contam um projeto que vem aí se destacando dentro do nosso município. E você vai acompanhar todo o simpósio e tudo que aconteceu aqui na TV Pitaguari.
Obrigada. Muito obrigada, meninos da Escola Indígena, Povo Pitaguari. A todas e a todos, certo? É um prazer que a gente está aqui representando nossa escola, né, com esse momento tão importante que é a formação dos professores também, e tentar passar para vocês um pouco do que a nossa escola produz, né, dessa parte mais social, da contação de história. Então a gente tem esse projeto desde 2014, certo? Estou falando um pouquinho enquanto elas se organizam ali. 2014 a gente começou nesse projeto, né? Sempre com a professora Nalva, né? Ela é o Nalva que sempre está à frente desses projetos. E aí muita gente já perguntou: poxa, Luiz, eu já vi até esse livro, né? Esse projeto no livro do PNLD. Inclusive ele está lá, realmente tem uma foto lá falando da nossa escola, falando do projeto. E aí a gente está tendo agora 6 saias. E aí a gente sabe que essas saias elas vão sendo renovadas com o tempo. Agora a gente teve mais 2 alunas do 7º ano que já entraram. O ano passado fizeram um processo de transição e já estão assumindo aqui, que depois vocês vão conhecer, que é Yasmin e a Ana Lara, que são as 2 novas integrantes das saias que contam, certo? Então, assim, eu queria muito que vocês observassem, prestigiassem a apresentação delas, que elas fazem isso com muito carinho e com muito amor, né? Que é o que mais importa para todos nós, tá bom? Bom dia para vocês. Que saias lindas, nossas! Vocês gostaram? Sim! São saias em estilo étnico-africano. São saias longas, coloridas e que amarramos em nossa cintura. E estamos vestidas de blusas vermelhas. Mas a maior surpresa acontece quando viramos as saias. Elas abrem e formam uma tela mágica de surgem histórias. Histórias especiais da África e seus afrodescendentes. E nós somos contadoras de histórias. Traremos para vocês um mundo especial de encantamento e ancestralidade. Nós somos o projeto Saias que Contam. Em cada saia, uma história da África e seus afrodescendentes. Um incentivo à leitura que surgiu em 2014. E nós vamos nos apresentar para vocês. Nós somos as Saias que Contam. Eu sou a Griot Tyler, uma menina de pele negra e escura do cabelo liso. Eu sou a Griot Maria Rita, uma menina de pele negra do cabelo cacheado. Eu sou a Griot Kailane, uma menina de pele negra clara, tenho cabelo cacheado alto. Eu sou a Carol, tenho pele negra clara e cabelos douradinhos. Eu sou a Griot Lara, sou negra de pele clara e tenho cabelo cacheado. Eu sou a Griot Yasmin, sou negra de pele escura e sou baixa. Mas vocês sabem o que são griots? Griots são contadores de história que podemos dizer que são guardiões da história. E a história de um povo é o seu maior tesouro. Devemos valorizar a história de um povo, conhecer, contar e contar para todas as gerações seu orgulho de sua história. Os griots africanos, eles contam, cantam, tocam instrumentos musicais e dramatizam histórias que narram. E nós somos griots atuais. Vamos trazer para vocês histórias de reis, rainhas, reinos e guerreiros poderosos. Histórias de rainha, como da rainha Nizinga. Eu não conheço, Kailane. Você poderia nos contar? Claro. Yasmin, você poderia me ajudar? Claro.
distante chamado Ndongo, onde hoje é Angola, nasceu Nzinga. Quando seu pai morreu e seu amado irmão também morreu, Nzinga assumiu o trono liderando o exército, defendendo seu povo. Nzinga é rainha e guerreira. Nzinga guerreira, Nzinga rainha, o poder e a força da mulher. Nzinga guerreira, Nzinga rainha, o poder e a força da mulher. Nzinga guerreira, Nzinga rainha, o poder e a força da mulher. Eu amei conhecer a história da Nzinga. Obrigada, Kailane. Retrata a nossa força, a nossa luta e a nossa resistência. Eu tenho orgulho das mulheres da minha família que vieram antes de mim e das mulheres da minha família que me amparam e me fortalecem. Eu me emociono com o exemplo da minha mãe. Olha, gente, quem está aqui no baú? Olha, gente, o que é que tem aqui dentro do baú? Ah, que exemplo de mulher. Sabem quem é? Carolina Maria de Jesus. A escritora Carolina Maria de Jesus nasceu em Minas Gerais. Ainda em Sacramento, Carolina e sua mãe foram acusadas de roubarem a casa onde a mãe de Carolina trabalhava, o que levou sua mãe à prisão, até que soubessem que não houve roubo algum. Não estudou, mas muito conseguia traduzir o sentimento em seu fiel coração. Foi para São Paulo e trabalhou como empregada doméstica. Ela e seus 3 filhos moravam na favela. Carolina Maria de Jesus trabalhava como catadora de lixo, ou seja, recicladora. Todo o papel em branco que pegava, Carolina escrevia o cotidiano da favela, a fome, a falta de dignidade, a violência, que é este livro aqui, conhecido em vários países. Tem frases neste livro que me comovem. Vou ler alguma para vocês. Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. A vida é igual um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, e que sabemos como nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. Preta é a minha pele. Preta é o lugar onde eu moro. Olha, gente, o baú encantado. O que será? Sabem quem é? A Ceiça Pitaguari. A Ceiça Pitaguari é uma mulher indígena. Ela milita nas áreas da saúde e educação. Ela foi nomeada à liderança indígena como secretária de gestão ambiental do território indígena e do governo federal. Olha, gente, quem está aqui no baú? Patrícia de Joque Max. Ela é mestranda pela Universidade Federal do Ceará. Em 2022 atual, tem experiência na área de educação e é assessora pedagógica da Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial de Fortaleza. E, como diz ela, literatura é uma das principais artes para envolver e sensibilizar e levar para todos os saberes e todas as idades construídos e acumulados ao longo da história. Este baú está recheado de mulheres encantadas, mulheres que atuam em suas áreas de luta e fazem a diferença. Mulheres na educação, no empreendedorismo, lideranças religiosas, lideranças políticas, lideranças comunitárias, mulheres na cultura, mulheres em todas as áreas de trabalho, e as que administram seus lares e seguem passos firmes. Este baú não tem fim. Mulheres que vieram antes de nós, mulheres de hoje que somos todas nós que estamos aqui acreditando em sociedade livre de machismo, racismo, violência e qualquer outro tipo de opressão contra as mulheres, para as mulheres que viverão no futuro. Olha, o sexto do governo independente.
Um gatinho preto. A pessoa que deixou esse cesto deve gostar muito de gatinhos pretos. Também tem a bonequinha da Frida Kahlo. A pessoa que deixou esse cesto deve gostar muito da Frida Kahlo. Também tem o coração. A pessoa que deixou esse cesto deve ter muito amor à vida. Também tem um livro, vou ler o título, Pedagogia, Africano na Formação de Professoras e Professores. Também tem estrelas, essa pessoa continuará nos iluminando. A pessoa que deixou esse cesto deve ter tido muitos prêmios pela dedicação à educação. Mas também deixou sementes para lutarmos na educação contra o racismo. Professora Ana Célia Mendes, presente. É importante que todas nós estejamos firmes e fortes, que a gente desenvolva o autocuidado e que cuidemos da nossa saúde mental. Sei que mesmo feridas, nós lutamos, mas não é justo, não é para ser assim. Precisamos de ajuda das autoridades para cuidar dos nossos corpos e mentes. Como algo simbólico, nós vamos navegar no rio Kassai da África. Eu queria que todos levantassem, por favor. Eu vou cantar a canção e vocês vão repetir para aprender, tá? Começa assim, vou falar e vocês vão repetir. Olele, 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 moliba, macassi. Olele, moliba, macassi. Boca nae, boca, boca, caçai. Boca, boca, caçai. Aprenderam? Alguém quer mais uma vez? Mas assim, ó. Olele, 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 moliba, macassi. Olele, moliba, macassi. Boca nae, boca, boca, caçai. Boca, boca, caçai. Pronto. E de acordo com o que a gente for cantando, rima 2 vezes para um lado e 2 vezes para o outro. Não tem ordem certa, pode ir qualquer lado. 1, 2, 3. Olele, olele, moliba, macassi. Olele, olele, moliba, macassi. Boca nae, boca nae, boca, boca, caçai. Boca, boca, caçai. Podem se explicar, tá? Nós queremos olhar para o passado e nos orgulhar da nossa história de luta e resistência. Queremos conhecer as mulheres da nossa comunidade, nos reunir e conhecer as que vieram antes de nós. Sankofa é o ideograma representado no Adinkra. Sankofa é o ideograma representado com um pássaro com a cabeça voltada para trás, a pedido do nascimento. Aprofundou seu conceito, retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.
Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Nós somos de Maracanã e nosso município recebeu este nome por causa de uma avenida chamada Maracanã, que vive às margens de nossas lagoas. Todo dia lutamos por uma sociedade melhor. Viva o dia da luta, viva o dia da mulher. Parabéns, meninas. Muito obrigada pela apresentação maravilhosa de vocês. Pessoal, só para apresentar. Conservadores e da política local. Mas como a gente tinha uma amizade de infância, eles me aguentavam, né? Eu pude participar de todo o processo de emancipação. Da ideia, fui secretário-geral do primeiro movimento, o Movimento de Integração e Desenvolvimento de Maracanaú, MIDEMA. E o meu primeiro livro oficial foi sobre os emancipadores, porque eu convivi com eles. Eu entendia que eles deveriam ser reconhecidos, a história não podia apagá-los, né? Então são pessoas que eu convivi no dia a dia. Comprei pão na padaria, joguei futebol, discuti, né, com o próprio Almir Dutra, que a gente, em determinado momento, fomos à posição um ao outro, de debate, em plenário, em reuniões. E a colega do adolescente de bebida na padaria do Armando, já que não existia churrascaria nem restaurante chique, a gente bebia na padaria. Então era um grupo que eu conheci, que eu tenho o maior carinho, né? Pessoas que mereciam estar mais na história, como o seu Manuel Varela, que era um autodidata, poeta, cordelista, uma pessoa incrível, e outros e outros. Mas eu refiz um pouco o que eu vinha falar depois que eu ouvi as pessoas que me antecederam. Porque primeiro eu divido e discordo que Maracanaú não tem identidade. Eu pergunto a vocês, Maracanaú tem 40 anos? Não. 40 anos de emancipação política e administrativa. Maracanaú é muito mais velho. E nós temos identidade. Nós temos escola de samba, pessoal. Escola de samba do Pedro Ramos. Desfilava no carnaval em Maracanaú. Nós tínhamos cinema, era moderno, cinema do Eldo, ali na praça, na rua Manuel Pereira. Assisti Ulisses, Sansão, Dalila. Então, nós tínhamos identidade. Nós amávamos a nossa terra. Maracanaú não passou a ter identidade depois da emancipação, não. Certo? E Maracanaú passou a ser, como chamam, que eu também vejo, cidade dormitório, depois da vida dos conjuntos. Porque antes nós tínhamos moradores maracanauenses, todo mundo se conhecia. Vivia no bar do Milton, ia jogar no bar do Biteta, comprava na mercearia do seu Chiquinho Guimarães. Se estava doente, tomava injeção com o seu Chiquinho, que era o médico da cidade, ele que aplicava as injeções. E ia pegar água no chafariz. Eu era meio mimado pela minha família. O meu sonho era poder botar um galão e pegar água no chafariz, e a minha família nunca deixou. Eu queria fazer igual os outros molecada que fazia, e eu não podia ir. Meu pai era o agente da estação de Maracanaú, e ele botava um galão e ia buscar água no chafariz nos intervalos do trabalho dele. E a gente ia para o futebol dia de domingo, jogava, tínhamos uma seleção que jogava com os outros municípios, e a gente amava o Maracanaú, que a gente tinha identidade. A gente ia paquerar no Coreto, a praça antiga do Maracanaú era redonda, tinha um coreto no meio. Os homens, os meninos andavam por um lado e as meninas por outro, que era para a gente poder paquerar quando passava por elas. Né? Ficava assim, rodando. Aí quando a gente via que dava certo, a gente dava um toque para ir namorar. Quando a menina era mais atrevida, era atrás da igreja.
Quando não era no coreto, né? Quando era uma menina bem recatada, era no coreto. Quando era uma mais saidinha, era atrás da igreja. Então a gente tinha... eu inclusive levei um soco do irmão de uma depois que eu estava saindo de trás da igreja com ela, né? Passei uma semana indo para aula de óculos escuros. Então, Maracanaú tinha essa vida. E sabe por que eu amo escrever e falar sobre Maracanaú? Porque eu vivenciei isso e eu amo. Eu não escrevo friamente, tecnicamente, eu não pego uma porção de papel de foto e vou pesquisar. Eu escrevo porque, olha, eu me emociono quando eu falo. E o maior elogio que eu recebo é quando me chamam, algumas pessoas a me criticar, me chamam de bairrista. Eu digo, filho, pode me chamar, isso é elogio. Eu sou bairrista, eu enterrei meu umbigo ali no leito da Lagoa de Maracanaú. Tá? Não pulei da pedra. Quem conhece aqui a história da pedra da Lagoa de Maracanaú? Pouca gente, então eu vou contar. Na lagoa, se você passar lá, você vê um conjunto de pedras do lado de cá. Para quem é antigo sabe que é próximo de era antiga da delegacia. E lá nessas pedras, a galera nova, a meninada, ia tomar banho e era um lugar bom para pular na lagoa. E tinha uma piada em Maracanaú de que quem pulava da pedra passava a falar fino. E aí você, quando encontrava o outro do Maracanaú, né, nos cantos, rapaz, tá pulando da pedra. Então era uma brincadeira. E tem até uma piada que diz que o avião vinha para passar sobre o Maracanaú e vinha. Aí quando passava sobre a lagoa, fazia. Então era brincadeira nossa da época. Outra coisa que eu combato, eu sempre coloco, agora eu estou colocando os textos, Maracanaú, cidade acolhedora. Acolhedora. Nós acolhemos as pessoas, elas vieram para cá porque precisavam de nós. Não era porque, olha, o hospital de Maracanaú veio para cá, né, era porque o nosso clima é um clima seco, um dos melhores do Brasil, pessoal. Não foi porque disseram, vamos botar essa desgraça lá em Maracanaú, não. É porque Maracanaú tinha o melhor clima do Brasil, pode pesquisar, de seco, bom para o tratamento da doença. O que é que aconteceu? O hospital formou diversas famílias, diversos profissionais, pessoas passaram a trabalhar no hospital. Minha primeira sogra era funcionária do hospital, minha primeira mulher era funcionária do hospital. E havia uma integração das pessoas, dos equipamentos com a cidade. A cidade era acolhedora. A escola de menores. Eu conheço diversas famílias que o pai era garoto lá da escola de menor. Começou a paquerar com a menina aqui na saída do domingo, casou e ficou aqui, constituiu família. O que me vem mais na cabeça aqui é o 60. Sabe por que o apelido dele era 60? Porque era o número dele lá na escola de menor. O Maracanã inteiro ele morreu, a gente ensinou ele pelo 60. Seu 60. Então, havia integração. A colônia não, a colônia a gente tinha medo. Tinha até história. Eu conto essa história antiga e fico mais velho ainda. Tinha a história do Papa Figo. Então a gente, criança, tinha medo dos ancianos, porque havia lenda de que eles andavam numa Kombi, que o fígado era bom para o tratamento da doença, que eles pegavam as crianças para tirar o fígado. Então quando a gente saía para brincar, a mãe passava a gente e dizia, olha, vê cedo, cuidado com os patofilhos. Então eram coisas do Maracanaú que, se você for estudar friamente, apenas tecnicamente, você perde. Eu adoro esse tipo de história. Por isso quando ligou para mim, rapaz, vai ter material de apoio? Eu digo, não, eu conto história. Eu não uso foto nessas coisas, eu gosto de contar história. Então Maracanaú é isso aí. Ele começou a crescer com o trem. Meu amigo Nilson, ou foi o Nilson ou foi você? A linha de trem não era Maracanã, Maraguá, era Fortaleza, Baturité primeiro. Maraguá foi mal depois. Né? Então a gente adorava, já mais recente, os trens do interior, né? Porque a gente
o pessoal vendia as coisas lá na estação, vendia frutas, vendia produtos quando o trem parava. Meu pai era gente da estação, eu cresci na estação, era meu reino, eu mandava lá naquela área. Brincava de bola, corria na calçada, ia fazer um viradouro. Quem aqui sabe o que é um viradouro? Antigamente o trem ele não ia e voltava igual o metrô de hoje não, né? Então aqui em frente à colônia tinha duas linhas. O trem vinha, passava de uma linha, ficavam os vagões lá, a máquina voltava para outra linha, voltava e engatava de novo para levar de volta. Tinha que fazer um viradouro. A gente ficava esperando na estação, como a gente era filho do agente. Aí quando era para fazer o viradouro, a gente corria para a máquina, o maquinista estava dentro da máquina e a gente ia fazer o viradouro com ele, para andar na máquina e voltava. Né? Então o Maracanaú era essa coisa assim, acolhedora, mas com identidade. Né? Esses equipamentos foram necessários. E uma outra coisa que prova a maior importância da nossa identidade é que nós tivemos um movimento de emancipação desde cedo. O primeiro movimento foi em 1952. Com a derrota do integralismo, os tenentes Mário Lima e Paulo de Lima vieram morar em Maracanaú, fugindo, né? E aí se instalaram aqui e fizeram o primeiro movimento de emancipação, em 1952. Em 1959, nós viramos município. Olha, muita gente nem sabe, nós viramos município duas vezes. Em 1959, nós viramos município. Só que a lei para implantar o município tinha que ser publicada no Diário Oficial no mesmo ano, até 31 de dezembro de 1959. E a lei foi publicada 16 dias depois, em 1960. Então perdeu a validade, nós voltamos a ser distrito. Em 1962, tivemos outro movimento, com o padre José Holanda do Vale, que está ali, foi meu diretor no Colégio Paulo VI, tive o prazer de conviver e conversar com ele. Também Maracanaú passou a ser município, em 1962, esperando só a próxima eleição municipal para ser instalada. Com o golpe militar de 1964, a ditadura acabou com todas as leis que criavam o município. Então, mais de 60 cidades, ou foi 80 no Brasil inteiro, que se tornaram município, voltaram a ser distrito. A ditadura acabou. Então, nós tivemos depois de 64 o movimento de 71, quando Almir Freitas Dutra foi eleito vice-prefeito de Maranguape. E ele iniciou o movimento. Esse, com a força política de Maranguape, morreu na Assembleia mesmo. Não conseguiu nem avançar. Foi arquivado o projeto de decreto legislativo na própria Assembleia. E aí tivemos um movimento vitorioso que iniciou em 1981 com a fundação do MIDEMA, Movimento de Integração e Desenvolvimento de Maracanaú, por 12 jovens que militavam no Maracanaú, alguns na política e outros são na vida social. Paulo Alexandre, Almir Dutra, Júlio César Costa Lima, Jorge Antônio, Liberato Dutra, Jander, Zé Augusto Guerreiro de Brito, dono do cartório, Francisco Torquato Vieira, que foi secretário de saúde do município, eu sei que sou Josué Pereira da Silva, que era agente penitenciário. Então nós fundamos o MIDEMA em 81. Qual foi a primeira ação? Colher assinatura. Colhemos mais de 500 assinaturas dos moradores para poder dar entrada no processo na Assembleia Legislativa. Dei entrada no processo. E aí vamos para as articulações políticas, que não tem por onde correr. Às vezes a gente tem raiva, mas não tem jeito. Então aí se procurou aí o governador de Távora, o coronel Adalto Bezerra, o coronel César Carlos de Oliveira, que eram os 3 coronéis que mandavam no estado de Ceará, e o Aquiles Pérez Mota, que era o presidente da Assembleia. E aí a gente conseguiu marcar o primeiro plebiscito para agosto de 82.
Só que nós, como jovens e atrevidos e prepotentes, cometemos um erro horrível. Nós desprezamos as lideranças antigas do município. E aí, as lideranças antigas do município cruzaram os braços, não nos ajudaram. E alguns chegaram a contratar ônibus para mandar o povo para a praia no dia do plebiscito. Você imaginar, tinha vários ônibus no município levando o povo para a praia, porque nós não tínhamos nos articulado com as lideranças antigas. E aí nós não conseguimos. Maracanã, o plebiscito é o seguinte: você tem que alcançar 50% mais um dos eleitores da área. Nós não conseguimos. Nós botamos os eleitores na urna, mas não alcançamos a 50% mais um, perdemos. Depois dessa derrota, houve uma divisão no grupo. O Almir Dutra achou que a culpa tinha sido dos políticos de Maranguape e rompeu com a gente e criou o FATEMA, Frente de Apoio à Emancipação do Maracanaú. E o Edinaldo Pernambucano criou o CODIM, Conselho de Defesa de Maracanaú. Então ficaram 3 movimentos. Foi como assim, dividir para melhorar. Porque o Almir começou a trabalhar as lideranças mais antigas, o Pernambucano começou a trabalhar as lideranças que eram ligadas à Adalto Bezerra, e a gente conseguiu, junto com ao Coronel Vigílio, a marcação de um novo plebiscito, o famoso 6 de março. E aí, todo mundo junto, trabalhando separado, unido pelo mesmo objetivo, a gente conseguiu a emancipação de Maracanaú. Né? E veio a primeira eleição, que também foi especial, né? Foi em dezembro de 84, única do Brasil. E aí veio o processo de constituição do município de Maracanaú. É um município que nos primeiros 4 anos de vida teve 4 prefeitos, para você ver como foi difícil o nosso começo. Né? Nós tivemos a eleição do Almir, em fevereiro de 87 o Almir foi assassinado, o vice-prefeito assumiu, a justiça afastou, né? O governador Tasso indicou, o governador indicou um interventor, Alfredo Pereira Marques, deputado federal de Maranguape. E com a Constituição de 1988, a Constituição de 88 acabou com todas as intervenções do Brasil. E aí o interventor teve que sair e o vereador Anastácio Soares assumiu por 40 dias como prefeito. E tem outra coisa curiosa: Maracanaú foi o único município que eu já vi ter 5 presidentes da Câmara de Vereadores no mesmo dia. Você vê como o negócio era complicado. O Anastácio assumir, o Júlio César Costa Lima era o presidente da Câmara. Se ele assumisse, ele não podia ser candidato a prefeito. Faltavam 40 dias para ele assumir a prefeitura. A eleição era uma baba para ele. Ele estava tranquilo. O que é que ele fez? Ele renunciou ao cargo de presidente da Câmara. Houve uma sessão para as 9 horas da manhã e renunciou. A vice-presidente assumiu, a Maria Elci Braz de Melo. Só que a Maria Elci não queria assumir a prefeitura. Ela assumiu a presidente da Câmara, ela tinha que assumir a prefeitura. Ela renuncia também, 2 presidentes já no mesmo dia. O primeiro secretário assume, Francisco Moreira Salles, o famoso Chico Cego. Tem até uma história dele, que quando terminou o mandato dele, ele pegou a cadeira que ele sentava e levou para casa. Ele disse: olha, eu vou levar essa cadeira para casa porque não tem mais nenhum homem no município que tem o caráter e a competência de sentar nela. Ele levou a cadeira para casa. Então, o Chico assumiu a presidente da Câmara e com mais renunciou e elegeram o Anastácio. O Anastácio foi ser o prefeito e o vice-eleito, que era o Chico, assumiu a Câmara. Aí, assim, em 2 horas eles resolveram tudo, né? Dessa forma. Então, a partir daí, com a eleição do Júlio, Maracanaú teve 2 períodos, um período de paz, né? Os 4 anos do mandato do Júlio,
Certo. Depois nós tivemos a eleição do Antônio Correia Viana Filho, que com 2 anos renunciou também, assumindo o doutor Dionísio Brochado Lata Filho, dono da ABEM. E depois volta o Júlio, fica o Júlio, e depois começa o período que mudou Maracanaú, em 2005, a eleição do Roberto Pessoa. Né? Roberto Pessoa, deputado federal, com a visão mais globalizada, tirou o meu Maracanaú bucólico, acanhado, mais tão gostoso, e transformou nessa metrópole que é hoje. Né? Então, mas eu sempre combato, tenho até algumas discussões com pessoas ligadas ao governo do Roberto, que eu digo o seguinte: ó pessoal, o Roberto mudou o Maracanaú, mas Maracanaú existia antes do Roberto. Não vamos desmerecer o processo histórico. Que alguns, quando você dizia, eu moro em Maracanaú, a pessoa dizia, bicho, eu nunca ouvi isso. Vocês estão inventando isso. E o cearense usa vixe para tudo. O cearense diz, rapaz, vai chover muito, ele vixe, vai ser uma tempestade. Né? Vixe, como tu tá bonita, menina. O cearense usa vixe para tudo, não quer dizer que a pessoa estranhava quando ela dizia que morava em Maracanaú, porque elas achavam, como o transporte não era igual de hoje, que Maracanã era muito longe. Eu ia para aula, estudava no Paulo VI. Aí quando eu me disse, rapaz, tu morava em Maracanã, como é que tu chega aqui? Parecia que eu morava lá no interior, né? do Ceará, né? À época. Mas Maracanaú tinha sua identidade, eu concordo com ele. Tinha uma identidade muito forte. Todos os maracanauenses amam muito a cidade, né? Essa luta, a identidade era tão grande que quando tinha festa aqui no Gustavo Barroso e vinha o pessoal do Maranguape, sempre terminava em briga, porque a gente queria expulsar o pessoal do Maranguape para ir embora para Maranguape para não ficar aqui com a gente, né? Agora Maracanã realmente crescido. Vou lhe dizer uma coisa só a vocês. Vocês sabem como era recolhido o lixo de Maracanaú quando Maracanã era distrito? O lixo domiciliar? Eu ainda vou fazer um monumento a isso. Era uma carroça e um burro que recolhia o nosso lixo todo dia, passava nas ruas, na Manuel Pereira e na Capitão Valdemar de Lima, porque nós só tínhamos 2 ruas principais, as outras eram paralelas, e Maracanaú hoje é essa metrópole. Eu reclamo muito de carro, que eu detesto dirigir, né? Hoje eu vi até uma matéria da prefeita de Paris dizendo que cidade com muito carro é cidade antiga. Eu mandei até para deputado e para o deputado da matéria para eles lerem, para começar a pensar nisso, porque eu tenho pavor de carro. E o trânsito hoje para Maracanaú está horrível, está igual a Desembargador Moreira, Misterral, está igual aqui. Mas esses são os problemas que a gente tem com as cidades grandes. Eu espero ter contado alguma coisa interessante para vocês. Não vim para falar realmente nada técnico. Eu sou um historiador, eu detesto data, eu gosto de fatos. Eu não gosto de saber quando aconteceu a coisa, eu gosto de saber por que aconteceu aquela coisa. Certo? Então eu sempre gosto de, quando eu escrevo, de contar muito fatos, historiar as pessoas, porque a história é feita por pessoas e por fatos. Muito obrigado.